Olá, queridos amigos, aqui estamos nós, com muita alegria, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o nosso estudo hoje começa nas questões 112 a 117. E como sempre gostamos de fazer, nós trouxemos um slide para que vocês possam acompanhar conosco os nossos raciocínios, as nossas reflexões em torno dessas questões. Então, nós vamos abordar na questão 112 a primeira classe dos espíritos, que está dentro da escala espírita, onde nós vamos acompanhar o comentário de Kardec sobre os espíritos puros. Essa questão ela é um pouco diferente das outras apresentadas anteriormente, porque, na verdade, não é uma questão. Trata-se de um comentário que o nosso codificador faz a respeito dos espíritos puros, que são os espíritos da primeira ordem. E ele diz que sobre isso, ele faz alguns comentários sobre os caracteres, sobre como são esses espíritos, né? Então, nós vamos ver lá no comentário dele que ele vai dizer para nós que esses espíritos não têm mais nenhuma influência sobre a da matéria, porque eles já atingiram uma superioridade intelectual, uma superioridade moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E eles compõem, então, a classe dos espíritos puros, porque já percorreram todo os outros degraus da escala evolutiva. Através do esforço, eles se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, são espíritos que alcançaram toda aquele patamar de perfeição. Aqui, todos os espíritos estão fadados, toda criatura está fadada a esse progresso. Por isso, eles não têm mais que passar pelas provas, passar pelas expiações, porque não estão mais sujeitos a reencarnar em corpos perecíveis como os nossos. Eles já atingiram esse patamar de perfeição e só reencarnam quando precisam, quando estão em missão. Por exemplo, Jesus está dentro dessa classificação. Jesus é um espírito perfeito. Foi o mais perfeito que esteve aqui entre nós. E ele já progrediu muito mais. Hoje ele é muito mais perfeito, né, se podemos dizer assim, porque a evolução não para. Então, Jesus já está nos páramos dessa plenitude. E, sendo assim, esses espíritos gozam de uma felicidade inalterável, porque não se acham mais submetidos às necessidades, às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a ociosidade monótona, não é a contemplação. Pelo contrário, eles trabalham muito, são espíritos responsáveis por países, por nações, por planetas, por missões importantíssimas, como foi o caso de Jesus, né? Então, esses espíritos são missionários, mensageiros de Deus, que estão sob as ordens do Pai para a manutenção da harmonia universal. São esses espíritos que auxiliam a humanidade, né, na obra de aperfeiçoamento, que designam as missões dos homens que estão à frente de grandes projetos ligados à evolução de alguma nação, de algum país, tudo mais. E se nós formos lá no livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar, o livro A Caminho da Luz é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier,
E lá, Emmanuel nos dá a notícia da existência de uma comunidade de espíritos puros, ao qual Jesus pertence, a essa comunidade, né? Então, essa comunidade são desses espíritos evoluídos e que estão próximos de Deus. São tão evoluídos que estão próximos de Deus, o Pai Criador. E Deus confiou a esta comunidade a administração e direcionamento de todos os orbes do universo, de todas as humanidades que habitam esses orbes. E o próprio Emmanuel nos afirma que Jesus pertence a essa comunidade. E por isso, Jesus, nós temos ele como o governador espiritual da Terra, aquele que está à frente das grandes decisões. Jesus está no comando dessa grande nave, né, que é a Terra. E, por ele ser o governador da Terra, ele preside tudo aquilo que está direcionado, tudo aquilo que tem envolvimento com a humanidade, né? Então, Jesus é o nosso guia, por isso ele é o nosso guia, o nosso modelo, como diz lá na questão 625, porque é ele que dirige, né, essa grande nave, como dissemos. E todos nós estamos fadados a essa perfeição relativa. Por isso nós somos perfectíveis, porque perfeito, absoluto, só Deus. Mas todos nós chegaremos um dia a essa classe de espíritos puros. Enquanto isso, nós precisamos trabalhar muito, nos esforçar para também nos despojarmos de tudo aquilo que obsta ao nosso progresso, que é o orgulho, o egoísmo, a causa principal de todas as nossas imperfeições, né? A busca da melhoria cabe ao esforço de cada um de nós. É a única forma de haver mérito e demérito em cada ação praticada. E é bom nós lembrarmos que todos os dias, através das nossas ações, das nossas atitudes, nós estamos semeando e estamos colhendo os frutos dessa semeadura. Portanto, precisamos ter muita atenção, porque vai surgir desafios, mas esses desafios não vão surgir para nos derrotar, e sim para ajudar o nosso crescimento. Obviamente, é possível que iremos cometer erros, mas também iremos acertar muitas vezes. Mas nesses erros e acertos, nós também estaremos adquirindo aprendizado, experiência, que vão nos ajudar na promoção da nossa evolução no futuro. E na questão 115, então, Kardec vai perguntar se Deus teria criado os espíritos, uns bons e outros maus. E os espíritos respondem: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A ignorância aqui é a falta do conhecimento. E eles continuam dizendo que a cada um foi dada uma missão, com a finalidade de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, aproximá-los de Deus, né? Para que Deus pudesse aproximar esses espíritos dele. Então, Deus criou todos nós iguais, todos os espíritos iguais, porque Deus é um Deus de equidade, né? Então, ele não faria essa distinção, porque não teria mérito o esforço de um se o outro já estivesse à frente, já tivesse chegado no patamar de espírito perfeito, por exemplo, e o outro tivesse sido criado mal. Onde estaria o mérito em buscar ser bom?
Então, Deus criou todos os espíritos e continua criando todos os espíritos iguais, né? Hoje já não somos mais ignorantes, nós já trazemos uma bagagem de conhecimento e estamos nesse processo de aprendizado constantemente. Por outro lado, nós sabemos que Deus é Deus de igualdade, então ele dá as mesmas oportunidades para todos nós, dá a inteligência, dá o pensamento, dá a vontade, dá o livre-arbítrio, todos nós temos a mesma possibilidade de acertos e erramos quando nós estamos, quando nos falta esse conhecimento. Muitas vezes o homem erra por falta do conhecimento da lei, por ignorância, como dissemos, mesmo que ele não esteja tenha conhecimento, ele desconhece as leis de Deus. Então, aí a possibilidade do erro, e do erro vem o sofrimento. E então, Deus traça, como nós vimos aí na resposta dos Espíritos, Deus traçou um objetivo de vida para nós, um objetivo, um rumo para a nossa caminhada, nos dando a cada um a missão, a cada um ele nos oferece essa possibilidade. Aquele que escolhe o caminho do bem, Deus ajuda através dos espíritos superiores, né? Mas aquele que escolhe o caminho do mal, ele respeita esse livre-arbítrio, até que ele possa também ser auxiliado, até que ele possa também retomar o seu caminho. Mesmo errando, mesmo quando nós nos equivocamos ou acertamos, todos nós vamos chegar um dia, como dissemos no início, ao patamar de espíritos puros, né? Vamos chegar à plenitude. Nós não podemos duvidar disso. Acreditando, crendo ou não, estamos nesse processo. E nós temos todo o tempo para nos aprimorar. Aquele que está no caminho da maldade, que produz o mal, um dia também ele vai se cansar de fazer o mal e ele vai buscar a luz do Pai Criador, que então vai retomar o seu caminho. É o filho pródigo, né? Que um dia vai reconhecer que necessita de retomar o seu caminho. E a próxima questão é a de número 116, onde Kardec vai perguntar: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, não evoluem? E os espíritos dizem: não, todos se tornarão perfeitos, todos mudarão de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós? Então, se nós não temos essa atitude com um filho nosso, Deus, na sua bondade, na sua sabedoria infinita, ele não agiria assim, né? Então, nós sabemos que tudo na criação caminha em direção a essa perfeição. Não só nós, seres humanos, mas também os animais, as plantas, a natureza, de um modo geral. Basta nós olharmos para o nosso planeta e quando vemos aí a evolução, o salto que ele deu desde da época da pré-história. Naquela época, a Terra era um local onde a própria natureza era muito inóspita, era um local muito quente, e isso vem se depurando ao longo do tempo, podendo até hoje nos proporcionar um ambiente capaz de abrigar a vida, né, do ser humano, dos animais, das árvores, das plantas,
Se bem que hoje nós temos problemas climáticos aí muito sérios, criados pela inteligência do homem e pela falta de conhecimento das leis divinas. Aí é que nós cometemos os equívocos, infringimos as leis. Mas a natureza está sempre em processo de progresso, sempre. Tudo progride. Os animais, os mundos, as espécies, progredindo sempre. E o homem também, né? Nada está estacionado. E por isso, se nós puder, voltando lá ao exemplo do homem da pré-história, nós observarmos o processo que foi, que trouxe, né, o progresso a esse homem das cavernas, depois o homem de Neandertal. Nós vemos aí que vamos subindo a escala do progresso e vemos hoje como nós somos muito melhores do que naquela época, tanto na parte física, quanto em todos os âmbitos, né? E principalmente a inteligência do homem, que proporcionou criar meios de progresso, não só para ele, mas para toda a humanidade, né? E mesmo nas questões morais, nas questões espirituais, a vida nos proporciona sempre um crescimento. Não há retrocesso e podemos até estacionar, mas não há retrocesso, né? Podemos ficar estacionados, como Kardec perguntou, mas em algum momento vai acontecer a retomada dessa caminhada. Então, nós sabemos hoje, por exemplo, que ainda tem muita violência causada aí pela ignorância do homem, ignorância moral, né? Mas muitos tipos de violência que era institucionalizada há tempos atrás, hoje acontece somente em alguns países. Por exemplo, a pena de morte. É uma violência que era praticada assim como com muita em vários locais, em vários países era uma coisa permitida. Hoje, só em algumas comunidades, em alguns países. Isso é progresso moral, né, dessa nação, desse país, desses homens, das leis dos homens. Então, a vida está sempre em progresso. E todos nós, como seres da criação, estamos progredindo. Não vamos nunca estarmos estagnados, por exemplo, no mal para sempre. Mesmo aquele criminoso, aquele que cometeu os maiores crimes contra a sociedade, ele também está fadado a esse processo, a esse progresso. Ele também vai crescer algum dia, seja nessa encarnação, seja em muitas outras depois, vai ter as oportunidades quantas forem necessárias ao seu aprendizado, né? E um dia ele também vai se tornar um espírito puro, né? Isso não depende da nossa se nós cremos ou não. Isso é uma lei. Todos nós estamos fadados a chegarmos a esse patamar de plenitude. E a última questão que nós temos para comentar é a questão 117, que Kardec pergunta: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Quer dizer, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta é muito assim sucinta, certamente, né? E radical. Então, depende de nós, como nós já vimos, depende do nosso esforço, da busca dessa perfeição, da busca da aplicação desse esforço, da dedicação da nossa vontade de vencer, né? Eles alcançarão mais ou menos rápido,
conforme o desejo que tem de alcançá-lo e a submissão que testemunham a vontade de Deus. E ele dá o exemplo de uma criança dócil, né? Ele faz uma pergunta: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? Então, todos nós estamos a caminho, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos nós chegaremos lá. Uns, por serem mais dóceis, chegarão mais rápido. Outros, por serem rebeldes, vão demorar, mas vão chegar lá da mesma maneira. Isso é o único determinismo divino. Estamos fadados a essa lei. Um dos determinismos divinos, né? Fadados a essa lei da perfeição. E o próprio Espírito de Verdade, lá no Evangelho, ele nos disse, né? Nos deixou uma observação que, ao mesmo tempo, está aí no infinitivo e é uma ordem, né? Uma séria advertência, quase que uma advertência, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, ele nos lembra, né? Que o primeiro mandamento é o amor. E apresenta o segundo, instruí-vos, eis o segundo. Então, ele nos dá aí uma ordem para que nós possamos aprender a nos amar e, ao mesmo tempo, que nos instruímos, ou seja, nos esforçamos para, através do conhecimento, nós estarmos nos educando moralmente, porque isso é um requisito para a nossa evolução. Portanto, é através do amor e da instrução, essas duas asas, né? É o amor e a instrução, o amor e a sabedoria que Emmanuel nos fala, que nós vamos conquistar o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. E é óbvio que numa existência só isso não é possível, mas nós precisaremos de muitas experiências para conquistar toda essa escala evolutiva. Por isso a evolução não dá saltos, mas nós estamos em constante progresso. E essa conquista é feita, uma vez adquirida, uma vez conquistada, jamais ela é perdida, né? Deus, na sua sabedoria, ele nos criou para aprendermos a conquistar, né? Por isso aí a lei da reencarnação, dentro dessa lei, nós vamos entendendo que são oferecidas oportunidades de acordo com a nossa necessidade, tantas quantas forem necessárias para que nós possamos evoluir, possamos crescer, possamos amadurecer o nosso senso moral através dessas possibilidades, dessas oportunidades benditas que Deus nos oferece, porque a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade bendita. E foi o próprio Jesus que nos disse isso, através daquele diálogo lindo com Nicodemos, quando Nicodemos vai encontrar Jesus na calada da noite, pergunta, né, sobre como ele poderia conquistar esse reino dos céus, como ele poderia progredir, como é que ele poderia alcançar, né, esse reino dos céus, se ele já era adulto e não poderia voltar ao ventre de sua mãe. E Jesus fala para ele, está registrado em João 3:3. Em verdade vos digo que ninguém alcançará o reino de Deus se não renascer de novo. Então, Jesus estava falando aí da reencarnação, né? A reencarnação, então, é a chave pela qual o espírito, né, processa a sua evolução. É a chave que processa o amadurecimento do espírito ou dos espíritos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.